Olá, bom dia. Eu sou José Jackson Cardoso, moro em Alagoinhas, na Bahia, e nós iremos falar um pouco sobre a criação. Vamos aqui nos recorrer da biblioteca online da Torre de Vigia, que no volume Perspicaz, no volume 1, da página 582 a 587, fala um pouco sobre a criação do universo, onde nós podemos retificar alguns equívocos da ciência que contradiz que o universo foi criado por algo foi criado por uma mente inteligente, e sim, dizem eles que foi resultado de uma explosão, uma grande explosão chamada Big Bang. É controverso para eles, mas para nós que somos pessoas simples, humildes e queremos dizer que não temos nenhuma dúvida com relação ao entendimento de que tudo foi criado pelo nosso Pai Celestial, tendo como ajudador o seu Filho Messias. Portanto, diz aqui, na página 582 a 587, criação. O ato de criar, ou trazer a existência a alguém ou alguma coisa. Pode também referir-se àquilo que foi criado ou trazido à existência. Em todas as escrituras, Jeová Deus é identificado como o Criador. Ele é o Criador dos céus, o formador da terra e aquele que a fez. Então, em Isaías, do capítulo 15, 45, aliás, capítulo 45, versículo 18, diz assim: Pois assim disse Jeová, Criador dos céus, Ele é o verdadeiro Deus, o formador da terra e aquele que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, que a formou mesmo para ser habitada. Eu sou Jeová e não há outro. Ele é o formador dos montes e o criador do vento. Podemos ver isso em Amós 4,13, onde diz: Pois eis que o formador dos montes e o criador do vento, e aquele que informa o homem terreno sobre qual é a sua preocupação mental, aquele que toma a alva em obscuridade, e aquele que pisa nos altos da terra. Jeová, Deus dos exércitos, é seu nome. E aquele que fez o céu e a terra e o mar e todas as coisas. Podemos ver isso em Atos, capítulo 4, versículo 24. Ouvindo isso, elevaram unanimemente as suas vozes a Deus e disseram: Soberano Senhor, Tu és aquele que fez o céu e a terra e o mar, todas as coisas deles. E podemos ver também no capítulo 14, versículo 15, dizendo: Homens, por que estáis fazendo estas coisas? Nós também somos humanos, tendo os mesmos padecimentos que nós, já estamos declarando as tuas normas para que nos destas posições, para o Deus infinito, mas que fez o céu e a terra
céu e da terra não mora em templos feitos por mãos humanas de homem. Deus criou todas as coisas, está em Efésios, do capítulo 3, versículo 9. E para que eu fizesse os homens ver, como se administra um segredo sagrado, que desde o passado indefinido tem estado escondido em Deus que criou todas as coisas. Jesus Cristo reconheceu a Jeová como aquele que criou os humanos, fazendo-os macho e fêmea. Podemos ver isso em Mateus, no capítulo 19, versículo 4, que diz em resposta a não leste que aquele Deus criou desde o princípio fez macho e fêmea. Em Marcos 16, no princípio da criação, que nos fez macho. Portanto, Jeová é apropriada e literalmente chamado de um Criador. Isaías 40, 28. Acaso não vieste a saber ou não ouvistes? Jeová, o Criador das extremidades da terra, é Deus por tempo indefinido. Ele não se cansa nem se fatiga, não se esquadrinha o seu entendimento. É por causa da vontade de Deus que todas as coisas existiram e foram criadas. Em Revelação 4:11 diz assim: digno é Jeová, sim, nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e porque elas existiram e foram criadas por tua vontade. Jeová, que tem existido por todo o tempo, estava sozinho antes da criação de começo. Está em Salmos 92, versículo 2. Ó Jeová, tu mesmo mostraste ser uma verdadeira habitação para nós, durante geração após geração, antes de nascer os próprios montes, ou de teres passado a produzir como que com dores de parto a terra e o solo produtivo. Sim, de tempo indefinido a tempo indefinido tu és Deus. Podemos ver também em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei da eternidade, incorruptível, invisível, o único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Ao passo que Jeová, que é Espírito, em João 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo com Espírito e verdade. Amém. E 2 Coríntios 3:17 diz: ora, Jeová é o Espírito, e onde estiver o Espírito de Jeová, ali a liberdade. Sempre tem existido isso, não se dá com a matéria da qual o universo é feito. Portanto, ao criar os literais céu, terra, Jeová não usou material pré-existente. Isso é evidente em Gênesis 1, versículo 1, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Se a matéria sempre tivesse existido, teria sido próprio usar o tempo com respeito às coisas materiais. Todavia, depois de criar a terra, Deus formou do solo todo animal selvático do campo e toda criatura voadora dos céus. Em Gênesis 2:19 diz: ora, Jeová Deus estava formando do solo todo animal selvático do campo e toda criatura voadora dos céus. E ele começou a trazê-los ao homem para ver como chamaria a cada um deles, e o que o homem chamava a cada alma vivente, este era seu nome. Ele formou também o homem do pó do solo,
soprando nas narinas dele o fôlego de vida, de modo que o homem se tornou uma alma vivente. Em Gênesis 2:7 diz: E Jeová Deus passou a formar o homem do pó do solo e a soprar nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem veio a ser uma alma vivente. O Salmo 33:6 diz apropriadamente: Pela palavra de Jeová foram feitos os próprios céus, e pelo espírito de sua boca todo o exército deles. Quando a terra ainda estava sem forma e vazia, havendo escuridão sobre a superfície da água de profundeza, era a força ativa de Deus que se movia por cima da superfície das águas. Podemos ver em Gênesis 1:2: Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Deus usou assim a sua força ativa, o Espírito, para realizar seu propósito criativo. As coisas que ele criou testificam não só o seu poder, mas também a sua divindade. Em Jeremias 10:12 diz: Ele é quem fez a terra pelo seu poder, aquele que estabeleceu firmemente o solo produtivo pela sua sabedoria, e aquele que, pelo seu entendimento, estendeu os céus. Em Romanos 1:19-20 diz: Porque aquilo que se pode saber sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois as suas qualidades invisíveis são claramente vistas desde a criação do mundo em diante, porque são percebidas por meio das coisas feitas, mesmo seu sempiterno poder e divindade, de modo que eles são inexcusáveis. E visto que Jeová não é Deus de desordem, mas de paz, podemos ver em 1 Coríntios 14:33, pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz, como em todas as congregações dos santos. Sua obra criativa é assinalada pela ordem em vez de por causa ou acaso. Jeová lembrou a Jó que ele estava ele havia tomado medidas específicas ao fundar a terra e ao bloquear o mar. Indicou que existem estatutos dos céus. Podemos ver em Jó. E Jeová passou a responder a Jó de dentro do vendaval e a dizer. 4:4, versículo 11. Onde vieste a estar quando fundei a terra? Informa-me se deveras conheces a compreensão, quem lhe pôs as medidas, caso tu o saibas, ou quem estendeu sobre ela o cordel de medir, em que se fundaram seus pedestais de encaixe, ou quem lançou a sua pedra angular, quando as estrelas da manhã juntas gritavam de júbilo, e todos os filhos de Deus começaram a bradar em aplausos. E quem bloqueou com portas o mar? Quem começou a sair quando irrompeu da madre? Quando lhes pus a nuvem por vestimentas e as densas trevas?
como suas faixas, e passei a fragmentar meu regulamento sobre ele e a pôr-lhe tranca e portas. E prossegui dizendo, até aqui pode chegar e não mais adiante. E aqui se limito às tuas vagas orgulhosas. Em 31, 33 diz assim, podes atar as cadeias da constelação de Quima, ou podes soltar as próprias cordas da constelação de Querub. Podes fazer sair a constelação de Mazarroque no seu tempo fixado, enquanto a constelação de As, ao lado de seus filhos, acaso pode guiá-los? Chegaste a conhecer os estatutos dos céus, ou poderias estabelecer a sua autoridade na terra? Além disso, as obras criativas e outras obras de Deus são perfeitas. Deuteronômio 32:4 diz, a rocha perfeita é a sua atuação, pois todos os seus caminhos são justiça, Deus de fidelidade e sem injustiça, justo e reto ele é. E Eclesiastes 3:14 diz, vim saber que tudo que o verdadeiro Deus faz mostrará sempre por tempo definido. Não há nada a acrescentar-lhe e não há nada a subtrair-lhe, mas o próprio verdadeiro Deus o fez para que as pessoas tivessem medo por causa dele. A primeira criação de Jeová foi seu filho Eligão. João 3:16 porque Deus amou tanto o mundo da criação de Deus. Em Revelação 3:14 diz, e ao anjo da congregação em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Este, o primogênito de toda a criação, foi usado por Jeová na criação de todas as outras coisas, as nos céus e as na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Em Colossenses 1:15-17 diz assim, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque mediante ele foram criadas todas as coisas da terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, e assim todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele nem mesmo uma só coisa veio à existência. E o apóstolo identifica a palavra como Jesus Cristo, que se havia tornado carne. Em João, capítulo 1, versículo 4, diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. O que veio à existência por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. No 10, 14, 17 lemos, ele estava no mundo, e o mundo veio à existência por intermédio dele, mas o mundo não o conhecia. Merecida e de verdade. E no 17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a benignidade imerecida e a verdade
viera à existência por intermédio de Jesus Cristo. Como a sabedoria personificada. Este é representado como dizendo: o próprio Jeová me produziu como princípio do seu caminho. E falando sobre a sua associação com Deus, o Criador, como mestre de obras de Jeová. Em Provérbios 8:12 diz: eu, a sabedoria, tenho residido com argúcia e acho até mesmo o conhecimento dos raciocínios. E em Provérbios 22:31 diz assim: 22-31. O próprio Jeová me introduziu como princípio do seu caminho, a mais antiga das suas realizações de há muito. Fui empossado desde tempo indefinido, desde o começo, desde tempos mais remotos do que a terra. Quando não havia águas de profundeza, fui produzida como que com dores de parto, quando não havia mananciais fortemente carregados com água. Antes de serem assentados os próprios montes, adiante dos morros, fui produzida como que com dores de parto, quando ele ainda não havia feito a terra e os espaços abertos nem a primeira parte das massas de pó do solo produtivo. Quando ele preparou os céus, eu estava lá. Quando decretou o círculo sobre a face da água de profundeza. Quando firmou as massas de nuvens acima. Quando fez ficar fortes as fontes da água de profundeza. Quando fixou ao mar o seu decreto, para que as próprias águas não ultrapassassem a sua ordem. Quando decretou os alicerces da terra, então vinha estar ao seu lado como mestre de obras. E vim a ser aquele de quem ele gostava especialmente, de dia a dia, regozijando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me com o solo produtivo da sua terra, e as coisas de que eu gostava estavam com os filhos dos homens. Em vista da associação de Jeová e seu filho na atividade criativa, e porque este filho é a imagem de Deus invisível, podemos dizer como a seu filho. Ele é a imagem do Deus invisível, modelo em toda a criação, segundo Colossenses. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz: entre os quais o Deus desse sistema de coisas tem cegado as mentes dos incrédulos, para que não penetre o brilho da iluminação das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Foi evidentemente ao seu Filho unigênito e mestre de obras, ou mestre de obras, que Jeová falou dizendo: façamos o homem a nossa imagem. Podemos ver em Gênesis 1:26. E Deus prosseguiu dizendo: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E tenho ele dentre os peixes do mar, e as criaturas voadoras dos céus, e os animais domésticos, em toda a terra, e todo animal movente que se move sobre a terra. Depois de criar seu filho unigênito, Jeová usou para trazer à existência os anjos celestiais. Isso antecedeu, melhor dizendo, a fundação da terra, conforme Jeová revelou a interrogar Jó e perguntar-lhe: onde vieste a estar quando fundei a terra? As estrelas da manhã juntas gritavam de júbilo, e todos os filhos de Deus começaram a bradar em aplausos. Vejamos em Jó 38, 4-7, que diz: onde vieste a estar quando fundei a terra? De forma que se
deveras conhece a compreensão, e depois as bebidas, caso tu o saibas, ou quem estendeu sobre ela um cordel de beber, e que se fundaram seus pedestais e umbrais, ou quem lançou a sua pedra angular, quando as estrelas da manhã juntas gritavam no dia, e todos os filhos de Deus começaram a bradar na mão. Foi depois da criação das espirituais e foram feitos da existência, os céus e a terra materiais e todos os elementos. E visto que Jeová é o primariamente responsável por todas essas obras criativas, estas são as divindades. Só tu és Jeová, que mesmo fizeste os céus, dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que há sobre ela, os mares e tudo que há nele, e 300 filhos aquecidas, o exército dos céus em Salmo 36, na graça Jeová aquele que com entendimento fez os céus, pois a sua benevolência por tempo indefinido. Aquele que estirou a terra acima das águas, pois a sua benevolência por tempo indefinido. Aquele que fez as grandes luzes, pois a sua benevolência por tempo indefinido. Até mesmo o sol para o domínio de dia, pois a sua benevolência por tempo indefinido. A lua e as estrelas para o domínio conjunto de noite, pois a sua benevolência é por tempo indefinido. As Escrituras, ao declararem: no princípio Deus criou os céus e a terra, em Gênesis 1:1, deixa o assunto indefinido quanto ao tempo. Este uso do termo princípio, portanto, é inatacável. Não importa que idade os cientistas queiram atribuir ao globo terrestre, aos diversos planetas e a outros corpos celestes. O próprio tempo da criação dos céus e da terra materiais pode ter sido há bilhões de anos. Vou repetir aqui para você entender o que dizem os cientistas, o que não importa o que eles dizem. Vou repetir esse parágrafo que diz: as Escrituras, ao declararem: no princípio Deus criou os céus e a terra, em Gênesis 1:1, deixam o assunto indefinido quanto ao tempo. Este uso do termo princípio, portanto, é inatacável. Não importa que idade os cientistas queiram atribuir ao globo terrestre, aos diversos planetas e a outros corpos celestes. O próprio tempo da criação dos céus e da terra materiais pode ter sido há bilhões de anos. Outras atividades criativas que envolviam a terra. Gênesis 1:1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ora, a terra mostrava-se sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. E Deus passou a dizer: venha haver luz. Então veio haver luz. Depois Deus viu que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e a escuridão. E Deus começou a chamar a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. E veio a ser noitinha e veio a ser manhã, primeiro dia. E Deus prosseguiu dizendo: venha haver uma expansão entre as águas, e ocorra uma separação entre águas e águas. Deus passou então a fazer a expansão
e a fazer separação entre as águas que haviam de ficar debaixo da expansão e as águas que haviam de ficar por cima da expansão. E assim se deu. E Deus começou a chamar a expansão de céu. E veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, segundo dia. E Deus prosseguiu dizendo: ajuntem-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a terra seca. E assim se deu. E Deus começou a chamar a terra seca de terra, mas o ajuntamento de águas chamou de mares. Ademais, Deus viu que era bom. E Deus prosseguiu